eu sou Daniela Esteves, sou fisioterapeuta e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre escolha de cadeira. Qual é a cadeira ideal? Quais são os tipos de cadeira? Vem comigo que eu vou te explicar. Bom, hoje eu vou dar para vocês um olhar de fisioterapeuta sobre escolhas de cadeira. Pois é, você já deve ter vagado aí na internet, você está procurando cadeira, você já deve ter vagado por muitos lugares tentando achar uma cadeira bacana. Então eu vou te dar algumas dicas simples para você escolher a sua cadeira. Primeira coisa, as cadeiras elas são divididas em 4 tipos básicos de cadeira, tá? Tem a cadeira secretária, tem a diretor, tem a cadeira presidente e tem as cadeiras gamer. Elas são 4 classes. Então vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas. Primeira classe é a classe da cadeira secretária. A cadeira secretária, ela é uma cadeira iniciante, né? Ela é o primeiro nível de cadeira. Ela é uma cadeira que é confortável, lógico que ela é melhor do que uma cadeira de mesa de jantar, né? Ou uma cadeira de cozinha que você tenha, com toda certeza ela é muito mais confortável. Mas não é uma cadeira para você passar muito tempo sentado. Se você vai trabalhar aí 6, 7 horas num dia, lógico que você vai ter intervalos, mas se você for passar muito tempo nessa cadeira, a secretária não é indicada. Primeiro porque, olha a foto dela aqui. É uma cadeira que ela tem regulagem de altura para cima e para baixo e ela não regula mais nada. Ela só regula mesmo a altura. Lembrando sempre que a altura ideal é aquela em que seus pés tocam o chão. Então, essa regulagem a cadeira secretária tem. Ela tem um assento macio, a espuma dela geralmente são espumas boas. O encosto dela é um encosto menor, o assento também é menor. Então, qual é o ponto negativo dela? Você vai sentar e a sua perna não vai ficar toda apoiada no assento. Vai sempre faltar um pedaço de perna, faltar um pedaço de assento, né? Vai sobrar um pedaço de perna para você apoiar na cadeira. Isso com bastante tempo de uso, né? Ao longo de um dia, isso vai ser um pouquinho desconfortável. Se você também está acima do peso, a secretária não é uma cadeira ideal. Por quê? Porque ela não vai suportar o peso e como você tem uma sobrecarga, você vai jogar essa sobrecarga e a cadeira não vai acompanhar. Então, primeiro, que ela tem a chance de quebrar, mais fácil, e segundo, que vai ser mais desconfortável para você. Outro ponto dela, como eu falei, o encosto é pequeno. O encosto, ele pega bem no meio da sua coluna, então ele vai pegar bem na região ali torácica, tá? Então, quem tem algum desconforto na lombar, ela também não é uma cadeira legal. Tá? Mas é uma cadeira que tem um custo um pouco mais barato e que se você não for passar tanto tempo, vale um investimento. Se for passar e trabalhar 3, 4 horas no dia, valeria o investimento numa cadeira secretária. Agora a gente vai falar sobre a cadeira 2, que é a cadeira diretor. Olha ela aqui. A cadeira diretor, ela é uma cadeira um pouquinho mais avançada que a secretária. Primeiramente, ela regula a altura. Tem um assento maior, então fica muito mais confortável para você sentar por longos períodos de tempo, porque a sua perna vai estar toda apoiada. Ela tem um encosto, as costas também têm um apoio maior nela, porque o encosto dela é maior em relação à secretária, mas não vai até o final. Sempre sobra um pedacinho embaixo da cadeira, tá? Embaixo entre o encosto e o assento, né? Sempre fica um pedacinho, ela não é inteiriça. Mas também de uma espuma, geralmente de uma qualidade muito boa, de uma densidade interessante. Na maioria das vezes, a cadeira diretor, ela tem apoio de braço e esse apoio de braço, ele é fixo, ele não se movimenta. Dependendo de como você utiliza o seu ambiente aí de trabalho, uma cadeira diretor, ela vai ser um pouquinho desconfortável o apoio. Por quê? Se você tem uma mesa que entre legal essa cadeira, ótimo, o apoio vai ser uma extensão da mesa, então você vai conseguir apoiar bem os seus braços para poder trabalhar. Já se você não tem uma mesa tão própria para usar a cadeira diretor, esse apoio de braço vai acabar sendo desconfortável, tá? Então, o apoio de braço dela, na minha opinião, eu acho desconfortável, tá? Tô dizendo o que eu já testei, o que eu usei, o que eu gosto e o que eu não gosto, tá? A minha visão de fisioterapeuta e a minha visão de consumidora. Pra mim, que tem os braços muito longos, os meus braços são longos, então pra mim a cadeira diretor, ela é desconfortável nesse ponto. Ela é ótima para sentar, mas o apoio de braço dela é ruim. Para pessoas que são um pouquinho menores, que tem membro menor, né, ela até é mais confortável, porque aí você consegue apoiar bem no único nível de altura que ela vem.
Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre a cadeira presidente. Características da cadeira presidente. Ela regula a altura, ela sobe e desce. Ela regula o encosto vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás. Lógico que ela não deita, mas ela tem um pouquinho mais de mobilidade desse encosto. O assento dela é em espuma, geralmente uma espuma de uma densidade muito boa. Ela é bastante confortável, o encosto, apesar de não ser de espuma. É um encosto que ele parece que forma uma fibra. Então essa fibra dá um apoio muito bom, principalmente na região de lombar. Ela forma como se fosse um cinturão ali, sabe? E ela meio que, quando você olha ela de lado, ela parece que faz o desenho da coluna, sabe? Ela é mais anatômica, ela se adapta mais ao nosso corpo. Uma outra característica dela, ela tem apoios de braço. Esses apoios de braços são reguláveis, ou seja, você consegue fazer ele subir e descer. Isso é um ponto muito bom, principalmente se você tem uma mesa que às vezes o braço não entra e atrapalha, ou então o braço fica acima da mesa. Então, essa cadeira, ela é bem bacana. Como eu falei, o assento dela é maior, então, quando você senta nela, a sua perna inteira vai estar apoiada. Isso pode não parecer, mas ao longo de várias horas sentadas, isso vai fazer muita diferença. Porque por deixar a sua perna toda apoiada, ela traz mais conforto. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a quarta classe de cadeira, que é a cadeira gamer. Se você acha que cadeira gamer é só para quem joga videogame, você não entende nada de cadeira. Bom, as cadeiras gamers realmente elas têm esse nome porque elas foram criadas para quem joga, né? Quem joga geralmente, a pessoa quando vive também dessa questão do jogo, né? Que tem pessoas que criam jogos e que precisam jogar o jogo. Enfim, existe toda uma profissão voltada para isso. A pessoa passa muitas horas sentada. E nada melhor que ter um conforto enquanto se está sentado, né? Essa cadeira, geralmente, eu vou deixar a imagem dessa aqui, ó. Olha ela. Essa cadeira, eu, Daniele, acho feia, tá? Eu acho as cadeiras gamers muito feias porque elas são... geralmente, né, são em duas cores, não sei, pra mim parece obscuro, sabe? Eu não acho uma cadeira gamer bonita, mas aqui a gente não tá falando de estética, a gente tá falando de qualidade, a gente tá falando de conforto, a gente tá falando de adaptabilidade da cadeira ao nosso corpo, né? Então, a cadeira gamer, ela é uma cadeira bem mais cara, ela é o top das cadeiras e vale o investimento. Vale o investimento porque ela é geralmente toda em espuma. Geralmente as espumas têm uma densidade muito boa. São espumas firmes que não permitem afundar com facilidade. Lógico que com os anos ela vai perdendo essa qualidade, né? Mas elas são cadeiras que duram muito tempo. Geralmente as cadeiras games, alguns modelos dela vêm com uma espuminha na região da cervical. Ela tem até um buraquinho ali que você consegue encaixar ela ou remover, caso você não queira. E essa mesma almofadinha, ela vem para a região lombar. Então ela dá um conforto. Se às vezes está com um incômodo ali, você coloca ela, é como se fosse uma massageada, sabe? Você sente alguma coisa fofinha para você recostar. Então isso é bem bacana, tanto na cervical quanto na lombar. Mas não precisa necessariamente passar o tempo inteiro. Começou a incomodar? É só você tirar, é muito fácil. O encaixe dela, você tira a espuminha e só senta na cadeira. Ela é muito confortável. Eu já sentei em uma cadeira gamer. Confesso que realmente, como eu falei, não é do meu gosto estético, mas em conforto ela realmente é top. Ela tem uma característica que ela vai também movimentar a altura. Ela movimenta o encosto. Pra você ter ideia, essa cadeira aqui, ela sai de 90 a 180. Ou seja, tá jogando, tá fazendo alguma coisa, tá na reunião, deu um soninho, desliga a câmera e deita, que ela praticamente é uma cama. Brincadeiras à parte, ela é uma cadeira realmente muito confortável. Se você quer mudar o ângulo um pouquinho mais de 90 durante um tempo para dar uma espreguiçada, ela é ótima. Se quiser voltar o ângulo também, a regulagem dela é muito fácil. Outra coisa fantástica na cadeira gamer, ela movimenta o apoio de braço tanto na altura quanto ele vira para dentro ou para fora. Então, se você quer um pouquinho mais de conforto no seu braço, para você não ficar com os braços retos aqui o tempo inteiro,
você pode abrir um pouquinho. Então, ao invés de seu braço ficar aqui, né, apoiado aqui, ele vai ficar apoiado um pouquinho mais aberto. E isso faz toda a diferença quando se trata de muito tempo utilizando uma cadeira. E ele também regula a altura, né, tanto para cima quanto um pouquinho para baixo. Então, é uma cadeira bem mais completa, num valor também um pouco mais alto, lógico, mas que super vale o investimento, porque ela vai te trazer mais conforto, ela tem uma durabilidade muito grande, né? Todo o material dela é de muita qualidade. Essa que eu deixei aqui, ela suporta também bastante peso, então se você tá com sobrepeso, a cadeira gamer, ela vai conseguir te suportar melhor, ser mais confortável para você. O tamanho do assento dela também é muito bom. É o tipo de cadeira que quando você senta, ela te abraça, tá? A cadeira que te envolve, você fica realmente confortável ali. Aí você me pergunta, Daniele, qual cadeira você tem em casa? Vou contar para vocês. Eu tenho uma cadeira secretária. Isso mesmo, uma fisioterapeuta que tem uma cadeira secretária em casa. Por quê? Comprei essa cadeira secretária há muitos anos atrás. Ela me acompanha há pelo menos uns 10 anos. Uns 10 anos que eu tenho essa cadeira. Ela é extremamente confortável para mim, que sou magrinha, né? Eu não passo muito tempo sentada, então ela é ótima. Me atende, tá? É uma cadeira que me atende. Porém, quando eu tenho que ficar muito tempo editando um vídeo, fazendo algum trabalho, que eu passe aí das 2 horas sentada, ela já me gera desconforto. Então, hoje, como eu tô numa fase diferente, porque quando eu comprei, eu trabalhava mais em pé do que sentado. Hoje, eu tô trabalhando mais sentada do que em pé. Então, hoje, eu investiria, se eu fosse trocar minha cadeira hoje, eu investiria numa cadeira, ou numa cadeira presidente, porque eu particularmente gosto muito do design dela, acho uma cadeira clássica, sabe? Uma cadeira que ela não chama atenção, ela não grita, né, com o ambiente. Então, eu acho ela uma cadeira muito bonita e muito confortável, muito funcional, que suporta também bastante tempo. Para você ter ideia, eu trabalhava em banco, sendo fisioterapeuta, né? E a maioria das cadeiras lá eram cadeira diretor. Trocaram todas as cadeiras diretor porque a gente conseguiu provar que a cadeira presidente era muito mais confortável, trazia muito mais qualidade para o povo que trabalhava, porque o povo trabalhava um dia inteiro, chegavam às 9 da manhã, saíam de lá às vezes 5, 6, 7 da noite. Então, a gente conseguiu fazer com que eles trocassem essas cadeiras, porque a gente conseguiu provar que ela trazia um maior custo-benefício e ela era muito mais confortável aos colaboradores. Mas, se eu, Daniele, fosse passar muito tempo sentada, das, sei lá, 12 horas que a gente tá aí na ativa, eu fosse passar aí pelo menos umas 7 sentada, eu compraria uma cadeira gamer, tá? Então, se você passa muito tempo sentada, a minha orientação, cadeira gamer, é muito confortável, é muito anatômica, tá? Ela vai se adaptando a você por causa das muitas regulagens. Mas, paixão minha, amo uma cadeira presidente. Então, esse foi o meu vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no meu canal e deixa aqui embaixo a dica se eu não respondi tudo, se tem alguma dúvida ainda. Vou deixar o link das cadeiras que eu apresentei aqui na descrição. Se você quiser adquirir uma cadeira, é só clicar no link aqui embaixo que você vai ser direcionado e aí você pode comprar a sua cadeira. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau!